Olá. Tá. Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Renato, eu estou aqui com Breno, Pedro e Abner, e nós vamos falar sobre um problema muito recorrente no atual contexto social em que vivemos, principalmente aqui no Brasil, um problema chamado as queimadas. Vamos começar com o nosso colega Abner definindo o que seriam as queimadas e algumas outras informações adicionais. Bom, basicamente, as queimadas elas são técnicas usadas para abater toda a vegetação que tenha sobrado de uma colheita ou para matar a vegetação que tenha para fazer uma nova colheita, uma nova plantio e colheita. Então, digamos assim que é muito usada aqui no Brasil para o cultivo de roças. Então, por exemplo, eu tenho um hectare de terra, eu vou lá e planto, por exemplo, arroz, e depois, quando eu colho, eu vou lá e queimo toda aquela área para poder plantar novamente. Porém, isso empobrece um pouco do solo, não deixa ele infértil. Então, o que acontece? Se tem a técnica a prática de se usar aquela terra até o limite e depois passar para uma nova terra. Mas é importante ressaltar que tem dois tipos de queimada. A queimada que é feita de forma contida e de uma área bem pequena, e a queimada que ela é feita, digamos assim, que começa pequena, mas ela se alastra. Então, num pequeno espaço, ela se torna muito grande. Isso é uma queimada ilegal, que a gente conhece como incêndio, que também é importante ressaltar que é crime ilegal, ambiental. Eu sou o Breno. Agora o nosso colega Breno falará sobre as causas dessas queimadas. Pode começar, Breno. Ok. Como disse o Abner, as queimadas elas podem ser feitas de uma forma natural, que a causa mais comum são raios, que às vezes caem em florestas em tempos de seca, mas a maioria das queimadas são causadas por interferência humana, como pessoas piromaníacas, algumas pessoas que queimam para limpar, às vezes para queimar lixo, para queimar folhas secas, ou até para tentar limpar um terreno, que quando feito sem responsabilidade, pode causar um grande incêndio. Às vezes, às vezes a pessoa está fumando em algum local e joga a bituca de cigarro em uma mata e queima. Não é tão comum isso virar um grande incêndio, mas ainda assim é perigoso. E também, às vezes, podem ser pessoas inocentes, como campistas, que foram fazer fogos e foram fazer uma fogueira para se divertir. Infelizmente, não souberam fazê-la corretamente. Além dessas, também tem a guarda ambiental, que às vezes faz queimadas controladas no intuito de limpeza ou de eliminar pragas. Ok, vamos passar então. Vamos seguir. Tá. Aí. Agora o nosso colega Pedro falará sobre as consequências dessas queimadas. Então, eu vou falar sobre as consequências. No caso, são 6 consequências. A primeira é o empobrecimento do solo, que as queimadas controladas acabam degradando e afetando a fertilidade da terra, do solo, e reduz bastante tanto a produção agrícola quanto sua capacidade de produção, fazendo com que o solo fique infértil. Também tem a alteração na capacidade de infiltração do solo. As queimadas ela diminui bastante a capacidade de infiltração de água do solo, e isso acaba provocando o seu ressecamento e pode até levar à desertificação, que basicamente é a perda da capacidade produtiva dos solos, deixando eles áridos e inférteis. Depois se tem a erosão.
que as queimadas elas deixam os solos muito expostos por conta do empobrecimento do solo. E isso faz com que aconteça, né? Fica mais fácil de acontecer erosão, que basicamente a erosão ela consiste nos desgastes do solo e das rochas de áreas mais altas para áreas mais baixas. E isso acaba ocasionando a sedimentação dos detritos. Ou seja, se tem deslocamento de terra que acontece de um lugar para o outro e acaba abrindo meio que uns buracos, fica difícil plantar alguma coisa ali por conta desses buracos. Aí se tem a poluição atmosférica, que as queimadas elas acabam produzindo uma mistura de poluentes tóxicos. Essa mistura são vários gases juntos, e entre esses gases se tem os principais, que são monóxido de carbono, dióxido de hidrogênio, o carbono negro, carbono marrom e os precursores de ozônio. Tem outros também, mas esses são os principais. E eles junto acabam formando uma mistura poluente tóxica que vai para a atmosfera e polui ela. E também tem o efeito estufa, que as queimadas elas liberam muitos gases, entre eles tem o gás carbônico, que é o maior contribuidor para o efeito estufa. E isso tudo acaba contribuindo para que ocorra o aquecimento global. E, por último, se tem a destruição de habitats naturais, que basicamente é a principal consequência, pois as queimadas elas destroem por completo os habitats naturais dos animais. E a destruição desses habitats acaba fazendo com que os animais eles tenham que se deslocar para outros locais. E muitas vezes esses animais, nesse processo aí de deslocamento, acabam morrendo. Então, esses habitats, eles são destruídos por completo. O fogo queima toda a vegetação, tudo. Um exemplo seria, tipo, os ninhos dos passarinhos. Aí, vamos supor, cai um raio lá na árvore, aí começa a pegar fogo, destrói a árvore e a vegetação toda. E o ninho que estava em cima da árvore, que estava na árvore, acaba sendo destruído e acaba destruindo o habitat natural dos passarinhos. Então, as queimadas provocam muita destruição dos habitats naturais. Perfeito. E agora, para finalizar, eu, Renato, falarei a respeito das medidas de intervenção. Bom, com base nos aspectos observados a respeito das queimadas, conclui-se que há 3 principais medidas que podem ser tomadas. Primeiramente, a melhoria do aparato policial e do aparato do Corpo de Bombeiros, por exemplo. A polícia e o Corpo de Bombeiros precisam de um melhor equipamento para que eles possam combater situações de incêndio e evitar que o fogo se alastre. E de que forma eles podem fazer isso? Através da descapitalização e desarticulação de organizações criminosas que têm relação com crimes ambientais. Vou dar um exemplo. A PF, a Polícia Federal, ela é uma instituição que é muito importante no que tange à defesa do meio ambiente. Por exemplo, a ela cabe realizar diligências para apurar possíveis crimes ambientais da sua competência, bem como investigar a ocorrência de crimes, o que possibilita uma atuação mais estratégica e focada na desarticulação das organizações criminosas que atuam nesse segmento, com o combate a crimes como desmatamento ilegal, pesca predatória, tráfico de animais, queimadas, entre outros. Então, vê-se que é muito importante tirar o poder do crime organizado, que tem muita presença em crimes ambientais. Além disso, é preciso promover políticas públicas que incentivem a conscientização social a respeito desses problemas, que esses problemas, sim, existem, que incêndios, muitas vezes bem grandes, ocorrem por conta de uma simples bituca de cigarro que cai na floresta, que você joga no mato e não sabe o que pode acontecer. Então, essas políticas públicas são muito importantes e, de forma mais específica, podemos falar sobre medidas que podem ser tomadas na área da educação, onde as crianças trazendo esse conhecimento, quer dizer, recebendo esse conhecimento, poderão não só se educar a respeito do assunto, como reeducar as suas famílias. É isso, pessoal. Muito obrigado por todos. Pode parar a gravação, Abner.